E agora a gente vai bater papo entendendo sobre afeto com a Lucy Maritan, que é psicanalista e palestrante. Tudo bem, Lucy? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Prazer recebê-la aqui, viu? Igualmente, o prazer é meu. Eu queria começar, a gente escolheu fazer esse bate-papo e a gente conversou muito na produção sobre isso por vários motivos. E um dos motivos que a gente até escolheu o artesanato por isso. Muitas vezes a gente tem peças, a gente tem objetos, a gente tem coisas em casa que a gente não quer se desfazer, a gente não quer jogar fora, mas eu sei que o afeto vai daí para mais. Eu queria que você explicasse para nós, contextualizasse para a gente o que é afeto. Afeto é aquilo que te afeta, né? Parece às vezes óbvio, mas é isso. Ele mexe com você. E o afeto, ele é esculpido na nossa primeira infância. Ele é o rio que vai formar essa escultura da nossa mente, do nosso cérebro. E ele vai determinar a sua reação, o seu relacionamento com as pessoas, com o meio ambiente, com as coisas, né? Então, Winnicott diz que quando nós somos vistos, né, nós existimos. Olho, sou visto, logo existo. E o afeto, ele é expresso de diferentes formas, inclusive pelo olhar. Você já viu como é a mamãe que amamenta? Né? Ela tem o bebê aqui no seu colo e eles se olham no olho e a gente pega fotos maravilhosas, né? De dois seres apaixonados um pelo outro, né? E aquilo está esculpindo a memória desse bebê e isso vai fazer a diferença na sua vida adulta. O afeto também ele pode ser expresso através do contato, então é muito importante. Abraços, beijos, né? Prolongados, porque na hora que nós tocamos, a nossa pele ela tem muitas células nervosas ali. E essas células nervosas vão fazendo conexões e essas conexões vão chegando até o cérebro e aquilo vai gerando prazer, vai gerando aceitação. Eu sou importante, olha só, eu já sou visto, agora eu sou tocado, né? Tudo isso é afeto. Agora imagine uma criança, um bebê que não teve afeto. Qual é a imagem dele que ele vai levar para a vida? Eu sou rejeitado, eu não fui amado, eu não fui querido. Então, esse rio do afeto, ele é muito importante para permear uma vida, uma inteligência emocional saudável. Ok? Aí, Lúcia, eu queria te perguntar, vamos falar um pouco então sobre as crianças para a gente poder evoluir e entender como podem se tornar esses adultos. Cada pessoa é de um jeito, justamente também por conta da sua infância. Sim. E tem pessoas que têm mais facilidade para demonstrar e tem pessoas que têm menos facilidade para demonstrar. Falando de algumas mães que, assim como eu, têm bebês na mesma faixa, tem crianças na mesma faixa etária, eu conheço algumas que são extremamente amorosas, que beijam, que abraçam, que agarram. E conheço outras que são um pouco mais distantes. A mesma coisa eu digo sobre os pais, sobre avós e assim por diante. É importante se esforçar se você não é muito do contato quando você está criando alguém? É muito importante, porque o amor que ele não é comunicado, ele não existe para aquele outro que está recebendo, ele só existe para você. Então tem pessoas que sentem que elas amam, não quer dizer que essas mães não amam, elas amam, né? Mas às vezes elas têm dificuldade de expressar por conta da sua escultura que foi criada, né? Mas o que é legal é que quando você tem esse entendimento e aí você vai criar um ser que você ama, você pode transformar isso, fazer isso como um aprendizado. Faltou para mim, mas isso é importante para esse meu filho, então eu vou me esforçar para fazer isso. E não é só a mãe, né? A gente fala da mãe, mas hoje a mãe trabalha fora. E às vezes outra pessoa exerce essa função materna. Tem muitos pais que estão ficando em casa, né? Tem existido algumas inversões de papéis nesse sentido. E é saudável se esse pai fizer essa função materna. Se ele olhar essa criança, se ele tocar essa criança, se ele comunicar, né? Eu amo você, você é lindo, você é importante, você foi querido, você foi planejado, né? Às vezes são os avós que vão fazer isso. Alguém precisa fazer essa função materna. E aí eu quero te fazer essa pergunta, qual que é a orientação quando essa criança fica em uma creche, em uma escolinha, em uma instituição, que muitas vezes até a pessoa que fica com a criança não é a mesma todos os dias. Dá para suprir o afeto, pensando aí numa criança que fica tempo integral na escolinha? O tempo de qualidade com essa criança vai ter que ser, eu digo que aí é dose... Cavalar, né? Cavalar, isso, dose cavalar de afeto, né? Porque quando essa criança chega em casa, vou contar uma experiência que fica mais legal. Eu trabalhava em 3 empregos
Eu tinha um consultório, trabalhava numa ONG e trabalhava numa escola especial. E eu tinha a minha terceira filha, a caçulinha, ela tinha 2 anos de idade. Então eu corria para lá e para cá. E aí um dia eu cheguei em casa e ela grudava em mim assim, né? Grudou e eu tinha que fazer a janta. Eu tinha uma reunião depois, né, de um grupo de célula. E ela não me largava, ela não me largava. E na época eu estava ministrando sobre a Chantala, né, que é uma massagem infantil. E aí veio a Chantala na minha cabeça. Eu falei, opa, ela está querendo qualidade. Olha aqui, eu tenho que ser congruente com aquilo que eu ensino, não é? Então veio aquele conhecimento, eu falei, é a hora de eu desligar o fogão. Desliguei o fogão, abaixei, olhei na carinha da Raíssa, minha filha chama Raíssa, linda, maravilhosa. Eu olhei na carinha dela e falei, filha, você tá com saudade da mamãe? E abaixei, porque é muito importante a gente também se colocar na altura da criança para falar com ela. Então desci, olhei no olho dela e falei, filha, você tá com saudade da mamãe? Abracei, falei que eu amava, beijei. Não demorou 2 minutos. Ela saiu e foi brincar. E eu acendi o fogo e terminei minha janta. Então, assim, às vezes a gente acha que precisa muito tempo para estar com a criança. Não, a gente precisa ter tempo de qualidade. Qual é o grande vilão hoje, né? Que ao mesmo tempo é uma bênção, um meio de comunicação que nós temos, o celular, o WhatsApp, a internet, mas ele pode ser um grande vilão dentro da família. A pessoa chega em casa e ela não desconecta, né? Não desconecta, né? Então, casamentos podem ser destruídos por isso, por falta dessa relação. As crianças vão crescer sem afeto, né? Ou com pouco, baixo afeto. Então, elas crescem crianças inseguras. Então, sempre alguém precisando provar que a ama no decorrer da sua vida. Na escola é aquela criança que vai ficar pegajosa, porque o que falta aqui ela vai querer lá. Se ela tiver esse tempo de qualidade em casa, guarda o celular, meia hora, 1 hora. Na hora da janta, desliga o celular. Ninguém vai morrer. Antigamente a gente vivia sem celular e tá todo mundo vivo, né? talvez ouso dizer que apesar de ser realmente uma benção, algo que nos auxilia demais, ouso dizer que a gente vivia com mais qualidade, quando não tinha, inclusive, porque né? falta o equilíbrio, né? A gente foi lá para outro extremo, né? Foi pro outro extremo. E aí eu queria te fazer uma pergunta observando algumas crianças maiores, que talvez já estejam ali passando dessa primeira infância, com 6, 7, 8 anos, que sejam um pouco mais agressivas. Essa agressividade pode ser uma resposta à falta de afeto? Pode ser que sim, pode ser que não, né? A criança de 7, 8 anos que já está na escola, precisa ver, se o pai sentir, né, se você que está me ouvindo, sentir que você falhou, né, você não sabia dessa importância, você falhou nesse sentido, você pode resgatar e retomar, não tem problema nenhum, a gente consegue fazer isso, tá? Com um pouco mais de dificuldade, porque não é mais aquela massa que você molda, até os 7 anos você molda muito mais fácil, mas não significa que você não possa modificar depois. Mas um outro dado importante é procurar conversar, se comunicar com essa criança e saber se na escola está acontecendo alguma coisa. Às vezes ela está passando por um bullying. Às vezes tem uma professora que não tem tanta paciência, ela precisava de mais um olhar, e a questão de ir lá na escola e conversar, né? E tentar entender o que está acontecendo. Pode ser N fatores. Mas o afeto, eu diria que ele é aquilo que amolece, sabe? Essa criança vai trazer para esse pai, para essa mãe, se ela encontrar o afeto, ela vai trazer o que está acontecendo para ela, sem muitas dificuldades. E até quando for adolescente vai ser assim, né? Vai ser assim. E aí eu queria te perguntar sobre o equilíbrio com relação a esse afeto. E por que eu te pergunto isso? Às vezes também eu percebo que há junto com esse afeto um excesso de proteção. Isso pode atrapalhar, quer dizer, eu sei que não tem que ter pouco afeto, mas a gente também, até na hora de dar limites, de aprender a falar não, a gente tem que trazer um equilíbrio para não tornar essa criança um adulto inseguro? Com certeza. Quem ama, dá limite, né? O amor não significa que pode tudo, né? Você tem que dar as condições para essas crianças. São 3 condições, sabe? O afeto é o mais importante. Imagina que o afeto é o rio que vai carregar todas as outras coisas. O terceiro ponto é o limite, saber dizer não, ter horário, falar agora não, agora sim, você vai por aqui, você vai por ali. Veja, eu não posso... Uma coisa que eu questiono. Como que uma criança de 2, 3 anos consegue escolher todas as suas roupas para comprar? Ok? A criança ainda não tem habilidade suficiente para isso. Quando você delega isso, você está criando uma criança que não vai conseguir respeitar limites lá no futuro e nem fazer boas escolhas. Então, cada fase tem seu limite.
A criança de 2, 3 anos, até 5 anos, ela vai muito mais pelo gosto do pai em diversas situações. À medida que ela vai crescendo, você vai dando um pouquinho mais de liberdade. A criança de 7, 8 anos, ela já consegue conversar, ela já consegue fazer tarefas em casa, então você vai dando limite, ó, você tem que guardar as suas coisas, né? Olha, você tem que arrumar a sua cama, olha, vem ajudar aqui na louça, olha, tem horário para fazer sua lição, tudo isso é importante. Quando é o adolescente, se ele teve isso, ele vai chegar lá com mais facilidade. Tem a adolescência, tem a sua fase da rebeldia, do questionamento, é natural. Porque você não vai aceitar tudo aquilo que você aprendeu, você começa a questionar, isso é bom. Mas o questionamento não significa falta de educação. Com a base correta vai ser mais fácil passar pela adolescência, né? Com certeza. Lúcia, eu tenho que ir para o intervalo, eu vou deixar algumas perguntas para você para o próximo bloco. Uma delas é entender até que ponto tudo bem, por conta do afeto, do carinho e do amor, a gente guardar algumas coisas. Eu quero entender isso, até que ponto isso é sadio. E eu quero entender também se a falta de afeto pode gerar algumas patologias e se você é um adulto e já percebeu que te faltou afeto ou que você fez alguma coisa errada na criação dos filhos. Dá para consertar? Você conta daqui a pouco. Eu vou para o intervalo e já eu tô de volta, não sai daí. Nosso programa está de volta, falando nesse momento sobre afeto com a Lúcia Maritan, que é psicanalista e palestrante, conversa com a gente sobre o assunto. Lúcia, eu queria te perguntar até que ponto tudo bem a gente guardar algumas lembranças importantes. A gente estava conversando nos bastidores e eu estava contando para a Verusca que eu fui separar as primeiras roupas que o meu filho usou, então eu ia separar o que eu ia guardar e o que ia para doação. E eu lembro que eu falei, eu vou separar as primeiras peças que ele usou e o resto eu vou doar. E aí eu separei as primeiras peças mais importantes, eu separei 2 caixas enormes, eu falei, eu acho que tem uma coisa errada, e daí eu fui rever. Tudo bem, eu pensei em ter outros filhos, tem até motivo para ter guardado tudo, mas eu me lembro que quando eu fui viver isso, ele devia estar, quando eu fiz a primeira troca, ele devia estar com 1 ano, para fazer 1 ano, e eu lembro que eu senti o cheiro dele de bebezinho, e eu ficava, e ele aqui ó, do meu lado, tá? Não tinha nem 1 ano ainda, eu sentindo o cheiro dele de bebezinho, eu ficava, ai, filho, ai, que com ele do lado, mas revivendo a emoção de uma maneira muito gostosa e escolhendo um pouco do que eu ia guardar e realmente vivendo muita alegria, lembrando do primeiro dia, e aí eu não quis me desfazer. Até que ponto isso é normal, hein? Ah, é normal, Tudo né? bem, né? Assim é normal. A gente traz uma memória afetiva, por isso que eu falo que o afeto é o rio que traz tudo, né? Você veja a criança, você que já teve bebê, já tem 1 ano para mais, você vai perceber que ele precisou de, às vezes, algum objeto para fazer uma transição. Verdade. Né? Às vezes ele deixa o desmame, mas você tem que pôr uma roupinha ali do lado dele com o seu cheirinho para ele dormir à noite. É verdade. Né? Ou ele larga a chupeta e começa a carregar um paninho, né? Um cobertorzinho. Por quê? Porque ele vai levar essa memória afetiva, que é olfativa, que é visual, sabe? Que é auditiva, para a vida. E ele precisa, para fazer essa transição, ele precisa se apoiar em objetos. O que acontece? Quando que isso se torna um transtorno? Quando as pessoas tiveram uma escassez muito grande, uma privação muito grande de afeto, não significa que todos vão ter um transtorno. Isso vem aliado a outros fatores, mas um dos fatores é a privação. E o que acontece? As pessoas, por exemplo, o transtorno de acumulação, né? As pessoas não conseguem se desfazer, porque elas se apegam naqueles objetos como se fosse o afeto. Aquele afeto que faltou, ela busca em tudo, né? E aí ela não consegue selecionar. As pessoas que tiveram um abandono também podem desenvolver a questão de um transtorno que se chama de ausência de amor, né? Ausência de afeto, de abandono, chama transtorno de abandono. Tá? Como que essas pessoas se comportam? Elas tentam controlar todas as pessoas em volta dela. Elas sugam as pessoas em volta dela. Elas têm que saber o que você faz, quando faz, como faz. E elas acabam mais afastando as pessoas do que outra coisa. E ela até adoece, né? Para chamar a atenção. Né? Ontem mesmo eu tive um caso que a pessoa teve uma crise emocional por conta de uma mudança que está ocorrendo na vida dela, e ela teve essa sensação de abandono muito forte, ela teve uma crise emocional de descontrole nervoso, né? É um adulto já, pode acontecer, e essas pessoas precisam de ajuda, tá?
Agora, nem toda pessoa que teve ausência de afeto vai passar por um desses transtornos, né? Mas nós precisamos ficar atentos. A qualquer dificuldade, a qualquer dúvida, busca um psiquiatra, busca um psicólogo, busca um psicanalista. Não precisa ficar sofrendo à toa, né? Não precisa, já vai atrás. Vou fazer o seguinte, eu acho que até uma dica bacana, quando às vezes a gente tem que mudar, ou quando você vai trocar de estação no seu armário, você começa a ver algumas coisas, e aí chega a hora de finalmente escolher, olha, eu vou dar uma desapegada, eu preciso jogar algumas roupas que eu não uso há muito tempo, que não dão para serem doadas, separar o que está em bom estado para doar. Chega uma hora que a gente precisa fazer isso, mas de repente... Tem alguma coisa que você tem, que foi importante para você? Então, aquela roupa que você estava no primeiro encontro com seu marido, ou aquela roupa que você usou no dia que você descobriu que estava grávida. Às vezes tem alguma peça assim que a gente quer guardar, né? E tudo bem, né, doutora? Tudo bem. Tudo bem. Agora, a ideia é que você não precisa ficar guardando absolutamente tudo. Você pode fazer boas escolhas e, melhor do que isso, você pode ressignificar essa peça, tornando ela útil de novo para você. Aquela calça jeans que talvez não sirva mais, ou que já desbotou, não está mais na moda. A gente vai aprender a fazer isso agora. Nosso programa está de volta, falando hoje sobre afeto. Eu volto a conversar com a psicanalista e palestrante Lucy Maritan, que já estava aqui conversando com a gente. E junto a nós no bate-papo, a Áudrea Lara, que é educadora física. Tudo bem, Áudrea? Tudo. Seja muito bem-vinda, Muito prazer. Prazer te receber aqui. A gente resolveu unir os bate-papos, porque também tem muito a ver com afeto, com a infância. E eu queria começar pedindo para você explicar para nós o que é o Balé Pilates. O Balé Pilates, ele é a união dessas duas modalidades tradicionais, que é o balé e o Pilates. E aí, pessoas de todas as faixas etárias têm feito? Conta pra gente. Nós trabalhamos com condicionamento físico e reabilitação, justamente por unir essas duas metodologias. O balé, ele vai trazer aquela beleza, elegância. E o Pilates, ele é a modalidade muito segura, que vai trabalhar com o condicionamento físico, com alinhamento correto, com postura. E é super bacana porque a gente pode fazer a segurança com o lúdico do balé e trabalhar com um grupo, que também é super importante para essa questão da afetividade, da relação interpessoal. Inclusive, eu tenho muitos alunos que trazem os filhos para fazerem junto. Que gostoso. E aí, eu queria perguntar para a doutora, quando a gente faz esse artesanato e a própria Adele traz uma calça do dia em que ela ficou noiva, há 18 anos, a gente está falando sobre utilizar algo que é importante para nós e a gente não precisa se desfazer de tudo, né? Com certeza. Eu achei maravilhoso o exemplo dela. Eu fiquei aqui imaginando a reconstrução da sua vida, que faltou afetividade, para a sua vida hoje, você fazer uma vida saudável. Imagina, eu fiquei imaginando assim, a bolsa, ela não jogou fora. A sua história, você não joga fora, né? Ela aproveitou cada pedaço e ela refez. E é possível fazer isso através da psicanálise, através da terapia. Mesmo aquelas pessoas que hoje ainda estão falhando como pais, né? Não se preocupe, você ainda pode resgatar isso. Por quê? Porque quando nós crescemos, eu digo que a gente é responsável pelo que nós vamos fazer. Quando você é criança, você recebe do jeito que vem. Agora imagine esse copo. Conforme você cresce, esse copo é a sua vida. Não é importante se ele está meio cheio ou meio vazio. É importante que você decida encher o seu copo. Ok? Não importa em que momento você está agora, né? Não importa. Se faltou afeto, dê afeto para você. Cuide de você agora, se responsabilize, se ame, faça coisas, faça pilates, faça balé, se cuide, se arrume, se ame, cuide da sua saúde e faça isso com a sua família. Enche o seu copo. E aí eu quero te fazer uma pergunta, doutora, eu já vou pedir até pra gente mostrar algumas fotos que a Áudrea trouxe pra nós, que me faz, por exemplo, quando a gente fala de balé, me faz muito lembrar da minha infância. A minha mãe fez jazz por muito tempo e quando eu nasci ela ainda fazia e eu fazia balé. Fiz quando era novinha, só há alguns anos, mas me remete a algo muito lúdico e ela usou essa palavra também, o lúdico. É algo principalmente para as meninas, quando a gente fala do balé, as mães sempre têm esse sonho, eu quero colocar no balé. E eu queria que você falasse um pouco para nós do quanto é importante a gente trazer o lúdico para o nosso dia a dia, mesmo depois de adultos. Sim, com certeza. O jogo dramático infantil
ele se faz presente no crescimento da criança do 0 aos 6 anos de idade. Então, quando você brinca com as atividades com essa criança, ela assimila muito mais fácil papéis, né? E o afeto envolvido ali, né, juntamente com esses papéis, com esse lúdico, vai fixar, vai criar links neurológicos, começam a fazer mais sinapses no cérebro. Porque você está usando todos os órgãos dos sentidos, você está usando o prazer, o princípio do prazer para ensinar, né? E o prazer, ele fixa e promove mais funcionamento de sinapses. Eu lembro, assim, de fazer o Pilates quando eu estava grávida. E os meus filhos, eu vejo refletir os movimentos deles. Isso mesmo. De coisas que eu fazia quando eu estava grávida, né? Então, é algo realmente muito importante. A atividade física, você desenvolver essa cultura para os seus filhos, para você, porque eles vão levar isso o resto da vida. Sem dúvida. A gente tem algumas fotos, eu vou pedir para ir passando, e eu queria que você falasse um pouco para nós sobre isso, sobre esses movimentos do Balé Pilates. Por favor, pode colocar. Então, nós usamos essa fita realmente que é para trazer essa ludicidade para a atividade física, porque a atividade física ela tem que ser prazerosa. Não é só você fazer movimentos ou imitar movimentos, mas sim você ter o prazer de fazer, de se cuidar com atividade física, e essa questão da ludicidade é importante. O colorido, você fazer alguma coisa que te agrade, o importante é você se movimentar e ter prazer com isso. E aí, quando a gente fala sobre o Pilates, eu queria que você explicasse para nós, Audrey, eu sei que tem várias, inclusive, indicações. Tem gente que quer aprender, que quer fazer, mas também muitas vezes há uma indicação específica para a pessoa fazer Pilates, né? Eu queria que você falasse para nós sobre isso. Sim, então, a postura, ela é super bem trabalhada nessa metodologia do Pilates, os alinhamentos corporais e principalmente essa questão da centralização. Todo movimento começa do centro para as extremidades. Então, você trabalhar com a força do abdômen, essa região do assoalho pélvico também, que é muito importante fortalecer para as mulheres. Então, aqui a gente está fazendo um exercício, por exemplo, para a região posterior da perna, e essas posições, elas vão trabalhar também com toda a força, em conjunto, criar um equilíbrio corporal. É diferente de quando você usa, por exemplo, uma sobrecarga externa, como na musculação, que você pega peso. O Pilates, ele vai trabalhar com o peso do próprio corpo, por isso ela é uma modalidade muito segura. Por exemplo, esse exercício que a gente está fazendo na barra com o elástico, vai estimular esse trabalho corporal integral. Doutora, eu queria até entender um pouco sobre tratamentos que possam ser necessários e compreender o quanto qualquer tipo de atividade física, aqui a gente está falando especificamente do Balé Pilates, pode auxiliar, não é verdade? Pode sim. As atividades físicas, elas produzem substâncias no nosso organismo, né? Substâncias que estão faltando, tanto que médicos, as pessoas que sofrem de depressão, eles pedem para fazer atividade física, para caminharem, para produzir substâncias. O afeto também. Um abraço de 40 segundos, comprovadamente pela neurociência, ele promove ocitocina, né? Que é o hormônio do amor, que é o hormônio da amamentação. O V0, que é o olhar, ele promove o sentimento de confiança, autoconfiança. Então, essa criança se sente autoconfiante. Sou amada, estou sendo olhada, estou sendo vista. Quantas vezes, tem até umas brincadeiras que às vezes passam na televisão, que as pessoas mudam as pessoas e o outro não percebe? Verdade. Quanto que nós olhamos para as pessoas à nossa volta? Né? Será que não está faltando? Quantas pessoas invisíveis? A gente fala do invisível que está na rua, mas às vezes tem pessoas invisíveis do nosso lado. Às vezes os nossos filhos estão invisíveis. Basta olhar nos olhos. No Balé Pilates a gente tem umas aulas que a gente costuma trabalhar mãe e filho. Então, às vezes o bebê, criança, né, pequena, que a mãe pode carregar ainda. Então, a gente trabalha com o canguru e faz os movimentos na barra de balé. E é super interessante porque as crianças, elas ficam tão envolvidas na atividade justamente por esse contato corporal, que é super importante, e por gerar essa ocitocina, a noradrenalina, as endorfinas, que é liberado durante a atividade física. E assim, quando a mãe ela se sente muito mais bem-humorada fazendo atividade física,
ela também vai passar isso para os filhos e para a família, né? A mulher, ela precisa estar sempre bem. Pode ver, quando a mulher tá legal, quando ela tá feliz, a casa toda fica feliz. E ela reflete. Então, a gente precisa se tratar, precisa fazer atividade física para se sentir feliz, né? Às vezes uma atividade física ao ar livre, olhar o sol também, Sim. porque isso acaba estimulando esses hormônios que são os hormônios do bem-estar. Inclusive até o hormônio do crescimento, ele é liberado com atividade física. Doutora, ela tá falando e me faz pensar, até em complementar a pergunta para você, que é a mãe que de repente trabalha fora, o pai também trabalha fora, já trabalhamos com culpas quando somos mãe que trabalham fora, e aí a gente quer ter uma melhor qualidade de tempo com esse filho, mas a mãe também quer fazer uma atividade física, quer voltar de repente a fazer o pilates que ela fazia. É uma boa levar o filho junto, então? É uma ótima, né? Esse contato físico é muito importante. Mesmo bebezinhos, né? Você falou no canguru, né? E você está mostrando um estilo de vida, porque a criança ela aprende muito mais com o que ela vê do que com o que ela ouve, né? Então, essa prática dessa mãe, olha, você faz parte da minha rotina, olha, o exercício físico é importante, olha, o contato é importante, está tudo junto, misturado, é maravilhoso. Inclusive, o exemplo, o filho olhar a mãe, o pai se movimentar, ele vai levar isso o resto da vida dele, ele vai saber que aquilo é importante. E é um ambiente gostoso quando você está trabalhando o seu corpo, você não trabalha só o corpo, você trabalha a mente também. Os filhos podem fazer uma caminhada junto com os pais, né? Levar para um parque. Isso vai gerar uma série de benefícios, não só para o físico, mas eu acho que em todas as questões. E hoje, né? as maternidades, elas já oferecem cursos de massagem infantil. É verdade, né? No curso pré-natal você já tem isso. Por quê? Porque a massagem infantil ela vai promover o crescimento, as cólicas vão diminuir, ela vai acentuar esse vínculo mãe e filho, a afetividade. Você sabe que você fala e me faz lembrar, eu lembro que eu tenho alguns profissionais que vêm aqui, entre elas uma que é fisioterapeuta materno-infantil, e ela me ensinou um pouco de Chantala. E eu lembro que quando o Davi ainda era, a Chantala tem a indicação, mas eu falei, e quando for recém-nascido, o que dá para fazer? E ela me deu algumas orientações de alguns movimentos simples que você já pode fazer com o bebê. E a gente tem um hábito, sempre que o Davi termina o banho, eu deixei no meu quarto, pertinho onde eu troco ele, um olhinho, e eu todos os dias depois do banho faço uma massagenzinha nele bem simples. Eu fui evoluindo conforme o crescimento dele, mas eu fazia e eu sempre fazia e até hoje quando eu vou passar, ele faz que ele já sabe que vai vir o barulhinho. Memória auditiva. É impressionante isso, né? A memória gostoso, afetiva né? auditiva, é o cheirinho, é o som, sabe? É o contato, é tudo junto. E o quanto isso é gostoso. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta, pensando desde a mãe que consegue fazer um pilates com o filho, ou até o pai, pensando em questões da família. Eu me lembro que quando eu era menorzinha, quando eu era bebê, a minha avó, quando ela me meninava, ela sempre tinha um movimento que ela fazia, que era um barulhinho tipo... Eu faço isso com o Davi. E eu lembro que quando eu estava um pouquinho maior e a minha mãe vinha me buscar, às vezes à noite eu queria ficar na casa dela, eu entrava e eu fazia... E até hoje eu reproduzo isso com o Davi. E ela também faz isso com o meu filho, que bisavó dele, né? É tão gostoso a gente lembrar disso, me traz uma sensação Conforto. tão gostosa. Isso é afeto? Isso é afeto. E o afeto traz conforto. O afeto traz prazer. O afeto traz segurança, né? Você não teme nada quando você está sendo amado ali. A gente você se sente mais forte, né? Mais forte. E para quem está nos assistindo, doutora, se tiver alguma pergunta para fazer também, fica à vontade, tá, Áudrea? Para quem está nos assistindo e pensa, poxa, eu me identifico como um adulto que teve ausência, que não teve esse afeto, eu não consigo localizar onde está isso, de repente passou por um trauma e teve um bloqueio, ou o pai ou a mãe não foram presentes, ou se separaram, ou um dos dois morreu, N situações que fizeram com que isso fosse bloqueado. Dá para mudar essa história? Dá para mudar essa história. Dá para ressignificar como foi a questão da bolsa, né? Dá para você abrir a sua história, olhar para trás, ver o que pertence a você. Muitas vezes aquele afeto que faltou não diz respeito a você, diz respeito ao outro. E a hora que você vai entendendo, trabalhando isso em terapia, trabalhando isso com a psicanálise, você vai entendendo, nossa, meus pais não tiveram afeto, eles não soube passar para mim. O problema não estava em mim, mas nele. Você consegue separar, aí você já começa a sentir o seu valor.
né? E as crenças limitantes que vão sendo criadas por conta daquilo, a gente vai ressignificando em consultório, no trabalho. E com os pais dá para fazer orientação familiar. Eu trabalho muito com orientação familiar. Todos né? participam? Todos participam. Quem quiser vir, participa. Pode ser feito até online. Então pode ser o pai, a mãe, o filho? Não, o filho não. Na orientação familiar entra o pai e a mãe para a gente ter Perfeito. liberdade de falar das circunstâncias. Porque criança é danado, né? Ele é um perigo, é um perigo. Podem haver algumas sessões específicas em que a criança é chamada? Eu não trabalho com criança. Aí seria mais o caso da ludoterapia. Eu trabalho com os pais, porque eu acredito que a criança é fruto dessa relação materno-materna. Atividade física. Muitas pessoas têm trauma de fazer atividade física, não fazem atividade física porque tiveram alguma experiência ruim. Negativa. Né? Às vezes na educação física, na própria educação física da escola, aquela criança que quer fugir da educação física para não fazer. Na verdade, não é nem a atividade física em si, né? Há alguma coisa que ela teve. Então a gente pode trazer na educação física. Então a gente pode trazer alguma coisa, por exemplo, uma atividade em conjunto, uma atividade com várias pessoas e fazer atividades em grupo, por exemplo, em duplas, né? A gente usa muito no Balé Pilates essas atividades em dupla, usando bolas, por exemplo, bola de borracha, que a gente pode fazer jogos lúdicos também. Além, né, de trabalhar com essa consciência corporal, você trabalhar essa parte sociável também, que é importante na atividade física. Bem, fico pensando uma pessoa que tem timidez ou mais dificuldade no contato, pode ser uma ajuda para a pessoa ir vencendo essas barreiras, né? Exatamente. E o importante é que a pessoa queira fazer atividade física, né? E eu acho que assim, fazer atividade física também com os pais, ir para algum lugar, né, para fazer esses exercícios junto, isso ajuda bastante. Tem contraindicação o Balé Pilates? Qualquer pessoa pode fazer, a partir de 12 anos eu indico, mas crianças também podem fazer, até por essa questão lúdica que a gente tem nessa metodologia, mas adultos e pessoas idosas também conseguem fazer, justamente por essa questão de você usar o peso do próprio corpo, né? Não fazer atividades com sobrecarga externa, e sim você alinhar a postura e fazer com... Quais os principais resultados do Balé Pilates? Então, você vai trabalhar principalmente o core, que é a força do centro, né? E a gente sabe que não só fisicamente, mas o centro ele é muito importante porque é ali que tem o centro da gravidade, é ali que você consegue, por exemplo, manter o controle postural. Então, a gente vai trabalhar do centro para as extremidades. Então, para as mamães pós-parto também isso é muito importante, É muito né? bom, que vai trabalhar o assoalho pélvico, para mulheres, para evitar, por exemplo, incontinência urinária. É super importante, né? E essa questão, como a gente está falando aqui de afetividade, essa questão do lúdico e do trabalho em conjunto, em grupo. Doutora, para a gente caminhar também para o fim do nosso bate-papo, queria te pedir, então, essa orientação. Como é que costuma funcionar? Você falou que trabalha com a família, né? Mas como que funciona geralmente? Em alguns casos, a pessoa pode já ter alguma patologia e ser necessário também encaminhamento para o psiquiatra ou também utilização de medicamento. Como funciona a terapia? São sessões semanais? Explica pra gente. São sessões semanais de encontro com a família, né? Hoje eu atendo famílias até online, posso atender, né? Eu já atendi em consultório, então oriento os pais. E perde a desculpa de não tenho tempo, hein? Porque você pode estar ali no seu ambiente fazendo, né? Justamente por fazer isso, né? E é possível, sim, orientar. A família vai trazendo a história toda da criança e, se precisar, essa família é encaminhada, sim, para outros especialistas, para que a gente faça um trabalho multidisciplinar. O mundo hoje, ele não é mais independente, né? A independência ou morte já ficou no passado. Hoje o mundo é interdependente, então nós trabalhamos multiprofissionalmente e que isso traz um resultado muito mais efetivo. Se necessário for, é encaminhado, é orientado, sim. Né? E também o adulto, ressignificar, como ela disse, às vezes ele tem fobias, tem medos, né? É possível ressignificar isso, também através da neurolinguística, que é uma outra ferramenta que eu utilizo bastante. Doutora, você falou no bloco anterior e eu me lembrei
Para quem assiste, tem vários realities fora do Brasil que falam nos acumuladores. Mas como eu tenho contato com alguns psicólogos, amizade com alguns deles, outro dia eu estava conversando com um terapeuta que me falou que tem mais acumulador do que a gente imagina perto da gente também. E aí você estava falando que, já que a gente ressignificou uma peça, você escolhe as peças para ressignificar e escolhe as peças para mandar embora, né? Sim. E eu queria até levantar aqui uma questão muito importante que tem a ver com afeto, mas que é o momento do luto. Pessoas que não conseguem entrar no quarto da pessoa que morreu, às vezes é um filho, não consegue desfazer, às vezes a mamãe que estava grávida e o bebê não chegou a nascer, não consegue desfazer esse quarto, não consegue se desfazer de nada, precisa de ajuda para passar para o próximo passo, não precisa? Precisa de ajuda e precisa do tempo, né? O luto tem tempo. Né? Porque às vezes a pessoa fica pressionando a família, não, desfaz logo, manda tudo embora, também não é assim, né, doutora? É importante respeitar o tempo da pessoa, pedir ajuda profissional, ter um acompanhamento terapêutico para fazer isso com mais facilidade, trazer um novo significado e talvez depois até que ela consiga chegar numa peça, né? E aquela peça ser a memória afetiva positiva para ela. Tudo bem guardar, mas sabendo o que você está fazendo, né, Exato, doutora? Exato, perfeito. Temos que finalizar. Obrigada pela participação de vocês. Deixa eu primeiro deixar os contatos da Áudrea. Quem quiser entrar em contato tem o Insta, que é @balletpilatesoficial, certo? Isso. E tem também o site www.audrealara.com, certo? Mais uma vez, obrigada. Obrigada, viu? Ótima tarde, obrigada prazer. por ter vindo. E quem quiser entrar em contato com a doutora, vou deixar o telefone, 0 operadora 11 9 7453-3437, tem o Insta, @lucimaritan e o Face, espaço Lucy Maritan. Tá passando para vocês aí o e-mail e o canal do YouTube também. Lucy, mais uma vez, obrigada, Obrigada. viu? Voltem mais vezes, uma ótima Muito tarde. obrigada. Obrigada a você também. Onde estou? Estou aqui. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu tô te esperando amanhã aqui no nosso programa e eu quero te lembrar que você participa sempre e continua falando comigo através das redes sociais, do Instagram, @JaqueStefano e da fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Se você quiser fazer como a nossa visitante de hoje, a nossa telespectadora, pode vir também conhecer o nosso programa, entre em contato com a gente, ligue enquanto a gente estiver aqui e avisa que quer vir, será muito bem-vindo. Um beijo grande, uma excelente tarde, até amanhã, fica com Deus. Tchau!